volta. Muito bem-vindos ao nosso 29º episódio. E sempre com uma convidada, como eu falo, né? Mais que especial. E hoje nós temos aqui Thaís Lana. Muito bem-vinda, Thaís. Olá, muito obrigada. Obrigada, amigo. Thaís Lana, gente, ela é formada em Ciências Contábeis, né? Embora ela fale que não tenha atuado tanto na área. E hoje ela é psicóloga, pós-graduada em psicodrama e atua na psicologia, né, na clínica e em grupos. A gente vai falar hoje sobre uma técnica, não é isso? Uma abordagem, né, terapêutica aí, que acho que a gente... Engraçado, muito se fala de psicodrama, mas pouco a gente sabe o que é o psicodrama. Sim. Não é isso? Então, fica aí com a gente até o final desse podcast para a gente entender bastante como que essa técnica pode te ajudar e além dos insights que vai trazer também para a gente, né? É isso, ele se mistura muito com a constelação, muitas vezes, né? As pessoas acabam Tem essa dúvida, comum, perguntam, né, pouco se é a mesma coisa, se não é, né? Então, o que é o psicodrama? O que é o psicodrama, né? Olha que pergunta difícil. A gente já começa, não sabe? Já começa assim, Sim, né? né? Tipo assim, O que é? Então, assim, tem coisas que eu acho que, assim como a constelação, são mais fáceis da gente explicar vivenciando do que com palavras, né? Quando uma pessoa vai para uma dinâmica, uma vivência, ela facilmente entende o que é, né? Mas explicar com palavras realmente é algo que fica mais complicado. Mas o psicodrama ele é uma abordagem, né, que hoje está dentro da psicologia, em que não utiliza só a fala como uma ferramenta de trabalho, né? Quando a gente vai para uma terapia convencional, o principal instrumento de trabalho é a narrativa, né? E para que isso aconteça, a gente precisa passar por um processo já consciente, né? Eu preciso minimamente pensar, estruturar, ter alguma parte mais lógica, mais racional, para que eu consiga verbalizar, construir uma narrativa com aquilo, né? Mas existem várias formas da gente se trabalhar e muitas das nossas coisas inconscientes, dificilmente elas vão passar por esse processo da fala, né? Então, ele é uma abordagem que permite com que a gente trabalhe através da dramatização, através da conexão com o corpo, com o sentimento, com as sensações, né? Com que a gente possa se trabalhar, com que a gente possa entender alguns dos nossos papéis, né? Transitar por algumas das nossas questões, sem necessariamente passar pela via da fala, né? Única e exclusivamente pela via da fala. Então, é um trabalho bem potente, assim. Eu, particularmente, sou suspeitíssima para falar, né? Porque gosto muito, me encontro muito nesse lugar. Mas, basicamente, isso. A gente consegue muito mais vivenciar e explicar sentindo do que racionalmente, né? Com as palavras. E aí ele pode ser tanto em grupo quanto individual? Não, ele é... Então, a gente já começa com uma diferença que, para mim, eu acho importante, Sim. que dentro do psicodrama, a gente não chama de terapia individual, a gente chama de bipessoal. E eu acho bonito porque a gente realmente acredita no trabalho através das relações, né? Então, no entendimento dessa abordagem, é impossível o terapeuta se manter completamente neutro e ele também não ser trabalhado, né? Então, eu já acho que começa uma visão muito bonita aí, né? Não é colocado como a nomenclatura da terapia individual, como se fosse o lugar, né, do paciente e do terapeuta, né? É uma terapia bipessoal, é o encontro de duas pessoas e, através daquela relação, várias coisas acontecem ali, né? Então, eu acho que já começa bonito por ali. Mas ele tem um trabalho forte de grupo, ele se origina com grupo, né? Tem algumas formas de trabalho que são o psicodrama interno. Então, assim, tem vários caminhos dentro desse universo que é o psicodrama, né? Mas eu, atualmente, trabalho com a clínica, né? A clínica bipessoal. Sim. E com o trabalho de grupos. E dentro da visão sistêmica, a gente percebe a importância dos papéis, né? A importância de ver por esse prisma, né? Muitas vezes. Como é que são os papéis para o psicodrama que a gente exerce na vida? Assim? Eu acho que aí está o ponto fundamental do psicodrama, né? Esses papéis que a gente ocupa, que atua na vida, e como que a gente transita por esses papéis. Por exemplo, eu gosto de colocar assim para ficar, acho que mais fácil da gente entender. Tem determinadas pessoas que chegam na clínica e falam assim: mas eu sou muito tímido, né? E esse rótulo que a pessoa já traz não é referente a todos os papéis que ela ocupa na vida, né? Então, eu sempre gosto de perguntar para a pessoa, né? Mas
Com quem, quando, onde, Em que como momentos, que isso né? acontece, né? Porque às vezes, dependendo da relação, do ambiente onde você está, você é uma pessoa extremamente expressiva, né? Você consegue se comunicar, você consegue passar uma imagem muito diferente de às vezes em algumas relações que você trava, né? Então, essa teoria de papéis, eu acho que ela é o ponto-chave, né, do psicodrama, para a gente entender assim, né, o que tem de diferente, por exemplo, lá no seu papel como profissional, que às vezes você se vê como uma referência, e aí você consegue colocar a sua opinião, e consegue conversar, e dialoga, e às vezes dentro da sua relação, na sua casa, por exemplo, não é assim. A última palavra não é a sua, você não discute, você acata. O que acontece, né, de diferença? Sendo a mesma pessoa, o que acontece de diferente? Né? Que em um papel você consegue ter características e aquilo não é um desafio para você, e às vezes numa outra relação, num outro encontro, aquilo aparece de uma forma tão forte. Né? Então, os papéis eles são muito importantes assim, para a gente E entender. é interessante a gente perceber quais papéis a gente exerce. Está falando isso ontem, né? No nosso grupo. Sim. Né? Sobre isso. É, Então, porque a gente acredita que, sistemicamente falando, né, nós somos, igual eu sou o Ed, mas eu exerço vários papéis diferentes, em tempos diferentes, e em lugares, enfim, contextos diferentes. Né? E eu percebo que, às vezes, quando a gente está engessado demais num papel, ou inverte papéis, sabe? Tipo assim, sistemicamente a gente vê muito isso, que seriam os emaranhados, né? Quando, de uma forma real, eu sou filho de alguém, mas o meu papel daquela pessoa é ser pai dela, né? Sim. Então, eu passo por uma falta, não tenho um pai, exerço um papel que não seria meu, de uma certa forma, e esse engessamento, vamos dizer assim, acaba travando a minha autenticidade, Sim. né, diante da vida. Então, o psicodrama ajuda a gente a olhar para esses papéis, em que papéis a gente está, geralmente, ou onde a gente está identificado, né? Qual o papel do psicodrama nesses papéis? Então, você fez uma pergunta inicial sobre essa diferença, né, da constelação. E aí eu vou falar no meu entendimento. Sim. Né? Também tenho, assim, né, já bebi muito da fonte da constelação também, começo muito da minha trajetória ali, mas eu entendo que a constelação, até pelo nome, né, o nome também é um nome difícil, né, muitas pessoas entendem até como algo muito místico, misterioso, né, e no meu entendimento, ele fala justamente sobre o posicionamento, né, o posicionamento onde eu estou, onde eu ocupo, exatamente esse exemplo, né, que você trouxe, assim, como é que eu transito, essas questões de repetições familiares, né, não é o lugar do psicodrama. O que eu entendo que é uma contribuição muito importante dentro desse lugar dos papéis é para que a gente possa ampliar as perspectivas de olhar. A gente nunca vai conseguir, por exemplo, entender uma pessoa por todos os seus aspectos. Né? Então, assim, às vezes é aquilo, tem pouco tempo que eu conheço a pessoa. Mas eu conheço essa pessoa há tanto tempo, eu nunca esperava isso. Né? Você nunca vai conhecer uma totalidade. Nem ela, sabe? Querido, né? Tipo assim, tá com tempo, né? Eu conto ou você conta, né? Então, assim, a gente nunca vai conseguir olhar a pessoa como um todo, porque o que a gente vê da pessoa não é a pessoa, né? A visão que a gente tem é completamente influenciada pelo nosso olhar, pela nossa lente, né? E, no meu entendimento, essa é a principal contribuição do psicodrama, e é por isso que ele é efetivo. Né? Eu consigo, muitas vezes, nesse papel de inversão, quando eu consigo me ver em determinados papéis, eu consigo ter a possibilidade de mudança através dessa perspectiva, dessa mudança que é diferente. Né? Vou dar um exemplo, eu gosto disso, né, para ficar claro, assim, porque às vezes a gente fala, legal, entendi, porcaria nenhuma que eu falo. Mas, assim, nesse final de semana, dentro de uma aula... eu tô fugindo do negócio, né? Dentro desse final de semana, numa aula, né, que a gente estava tendo lá no Instituto, inclusive, de Psicodrama, vinha uma vivência que começa assim, né, com um participante que começa assim, ele traz o sentimento de inadequação que ele tinha. E é algo que é comum a todos nós, né? Eu acho que, em algum aspecto, todo mundo se identifica com esse lugar. Quando ele foi para a cena, para fazer a encenação do que era, né? Como é que no seu corpo isso aparece, que cenas que você lembra disso, cada um que está olhando do lado de fora vê a sua própria inadequação. Né? Você não está vendo a inadequação do personagem X. Você está enxergando com a sua lente através daquilo. Muito do que a gente acessa do nosso inconsciente, ele não vem através de uma narrativa, ele vem através de uma imagem.
E na hora que eu vejo aquela imagem, não tem como desver, né? Às vezes eu consigo... Isso acontece com a gente, às vezes, em filmes, né? Em histórias, em peça. Você vai e, tipo assim, o seu nível de consciência está rebaixado. É o poder das histórias também, né? O nível de consciência rebaixa e aquele aprendizado, aquele insight entra, assim, com os 2 pés no peito, né? E o que aconteceu nesse momento dessa vivência lá? Esse participante falava da dinâmica que ele tinha, de como isso foi construído com a figura do pai, né? E aí, mais uma vez, não é o pai da pessoa, né? É a figura, como ele enxerga aquela pessoa. É o pai interno. É o pai interno, é o que a gente chamaria na psicanálise do grande outro, né? Não é o outro especificamente, mas esse grande outro que eu vejo, né? E ele ia fazendo essas cenas, assim, o pai, ele reprimia muito ele, ficava assim, tinha essa cena sacudindo ele, né? Para com isso, você não pode ser assim, você vai ser isso, é isso que você quer ser, e sacudia ele e tal, e ele foi se engessando, né? Foi ficando ali, tipo, com essa imagem, assim, né? E a cena vai desdobrando para um lugar onde ele vai fazendo esse mesmo comportamento com o filho dele, né? E o filho dele olha para ele e ele aprende esse comportamento, porque ele aprendeu esse comportamento, né? E o filho olha para ele e vai perguntando para ele, tipo assim, é assim, pai? Assim eu estou fazendo certo? Desse jeito assim tá certo para o senhor? E ele se emocionava muito quando ele via aquilo, porque vendo a imagem, isso tem um poder de chegar na gente que é completamente diferente de você contar uma história, né? Uma coisa é eu te contar uma história sobre uma criança que se sente inadequada, que sofreu muito com a rigidez dos pais e que, por causa disso, muitas vezes replica esse comportamento no filho. Outra coisa é eu ver uma imagem de uma criança olhando no olho daquele que ele acha que é a maior referência de vida dele, perguntando, pai, assim tá certo? Assim tá certo? Assim o senhor me aceita? Pai, é assim? Eu posso fazer assim? É de um poder que invade a gente de uma forma muito diferente, né? Então, aquela imagem ali, possivelmente eu nunca vou me esquecer. As palavras que foram ditas eu vou, né? Mas aquela cena ali de ver aquela criança que se sente inadequada e que isso é replicado muitas vezes com a nossa criança interna, com os filhos, com esse padrão de repetição, é uma cena que não sai da minha cabeça mais, né? Então, eu acho que é esse o poder, né? Através disso, você tem uma possibilidade de mudança de perspectiva, né? Às vezes, via fala, você ficaria ali muito tempo falando sobre o seu lugar de dor, né? E, às vezes, não foi uma cena minha, não era eu que estava em cena, mas foi algo que me mudou completamente, assim, que me fez aceitar muito mais a Thaís do passado, a Thaís criança, que bate lá na minha história, né? Então, esse eu acho que é o poder da cena, da perspectiva, dos papéis, né? E com isso você tem uma possibilidade de mudança muito grande, né? Eu acho muito bonito. É lindo, eu acho. E você deu um exemplo muito legal, que é esse da inadequação, né? E, por exemplo, essa ferramenta ela pode te ajudar a começar a perceber todas as vezes. Não é que você não vai se sentir mais inadequado, né? Sim. Porque, lembrando que terapia não é miojo, né? E nem é mágica, né? Ninguém vai estar lá e falar, nossa, vou fazer uma sexão de psicodrama, então, a partir de você ser mais extrovertida em todos os lugares. Né? Eu vou ser feliz em todas as minhas relações, eu vou me colocar, né? Mas quando a pessoa se vê nessa situação novamente, é aí que vai vir o clique para ela, né? Falar assim, olha, eu estou me sentindo assim, dessa forma, agora eu viver de forma mais consciente, talvez? Eu acho que primeiro já tem um primeiro passo ali, que quando você vê, muitas coisas já destravam, né? Como você falou, realmente é um processo, não é isso, né? Eu entrei e falou, agora sou uma nova pessoa, né? Agora meu olhar, agora que eu vi a cena, tudo mudou, passei por aquela porta e agora estou pronto, mundo, né? Jamais inadequado novamente. Quem dera, né? Não é bem assim. Mas eu acho que já tem um primeiro ponto, né? De ser, através da cena, você conseguir enxergar os aspectos que estão ali. Então, já é uma primeira perspectiva de mudança. E o psicodrama ele tem como pontos muito fortes, que é o que o Moreno acreditava, que é o criador, né, do psicodrama, que é o trabalho de desenvolvimento de espontaneidade e criatividade. O que ele está querendo dizer com espontaneidade e criatividade? Não é essa criatividade do trabalho artístico, necessariamente, né? Mas é a espontaneidade que ele fala no sentido assim, o ser humano ele tem uma tendência à imitação desde o início da vida, né? A gente se vê através do olhar do outro e a gente aprende a fazer os nossos comportamentos, as nossas reações emocionais a partir daquilo que a gente espelha, né? Então, a gente imita muitos comportamentos.
quanto mais imaturo a gente menor é a capacidade que a gente tem de conseguir transitar por lugares que não sejam só esses lugares da imitação, né? Então, assim, meu pai fazia assim. Então, é inconsciente. O nosso cérebro tem essa função de economizar energia. Então, eu não me lembro do momento em que meu pai me sacudia e era assim. Mas no momento em que eu sou pai, eu resgato aquele momento ali, né? Eu sou pai de mim mesmo, mãe de mim mesmo o tempo inteiro, né? A gente vai cuidando da gente mesmo. Então, você já tem essa economia e volta lá para aquele lugar. Tem uma tendência de repetir esses lugares, né? Pouca espontaneidade de criação. Então, eu não consigo desenvolver coisas novas além daquelas que eu já vi. Aquele padrão que já está incluído na sociedade, nos pais, em todos os lugares que você transitou, né? Com seus cuidadores principais. Então, desenvolver espontaneidade seria justamente eu criar novos tipos de resposta, novos repertórios, para que eu possa transitar de uma forma mais livre, de uma forma mais particular, de uma forma mais minha, né? Às vezes não carregando tanto esses outros ausentes que ficam tão presentes, né? Esse pai, por exemplo, como eu trago no exemplo, ele é um exemplo que fica aqui grudadinho, abraçadinho ali no filho o tempo Já inteiro, conhece né? bem ele, né? Não está presente fisicamente, mas aquela presença se faz com ele o tempo inteiro, né? Então, quando eu vou desenvolvendo essa espontaneidade, eu tenho a possibilidade de criar modelos novos do que eu ainda não vivi, criar novas situações, criar novas respostas. Isso pode começar com uma cena, não é só o trabalho de dramatização que a gente faz, né? Mas ele pode começar ali. E isso também vai dando para a gente uma desenvoltura diferente, né? Eu experimento, às vezes, um lugar como por exemplo, né? Eu sentar no lugar do Ed, o Ed sentar nesse lugar aqui, as coisas já mudam. Eu vou ganhando um repertório diferente, vai ampliando o meu olhar. No grupo é a mesma coisa, né? A partir do momento que eu entro em contato com outros tipos de visão de mundo, com outros tipos de crença, com outros tipos de dificuldade, às vezes eu vejo que tem pontos ali que são similares, mas a forma com que aquela pessoa lida é tão diferente da minha, eu ampliei o meu repertório. Nossa, agora eu posso dar uma nova resposta. Nossa, eu saí só daquele micronúcleo, né, que eu estou envolvido ali, dando aqueles mesmos tipos de resposta, né? Então, essa teoria assim, dessa inversão dos papéis, de enxergar as coisas, vai ajudando tanto na mudança de perspectiva, mas vai ajudando também a criar novos tipos de resposta, a responder de formas diferentes. É como se a gente fosse criando novas habilidades mesmo ali, né? Exatamente. Assim, eu só conheço reagir a isso dessa forma, né? Porque foi meu núcleo ali, me ensinou, né? Aí vem tudo isso, vem a parte cultural, né? A comunidade que eu vivo, os ambientes que eu convivo, tudo, todo mundo reagia dessas formas, eu aprendi dessas formas. Agora eu aprendi, olha, tem uma forma diferente. É como aprender um novo idioma, né? Uma nova língua, uma nova forma de fazer, né? Vários pacientes que chegam na clínica, para mim, eu falo isso, né? A gente vai ter que aprender uma linguagem aqui do afeto, né? É uma linguagem diferente, porque a gente hoje vive nesse mundo em que tudo que chega para a gente é no oposto disso, né? Não se afete. O afeto não é o lugar do ficar abraçando, fazendo carinho um no outro. É o do se permitir afetar, né? Assim, esse copo, por exemplo, ele não pode ser afetado, então ele não pode se modificar, né? Nós podemos, né? Através do afeto, né? Essas coisas que chegam e nos atravessam e permitem com que as mudanças aconteçam, né? É uma nova linguagem, né? É uma nova habilidade, é uma nova forma de fazer, né? E eu falo que um dos ganhos maiores de qualquer abordagem assim, terapêutica que eu percebo é esse ganho dessa autenticidade na vida, sabe? Eu falo que eu, como terapeuta, fico muito feliz quando eu vejo um cliente, né? Assim, eu olho e falo assim, gente, ele foi muito autêntico, assim, agora. Sim. Né? E nem lembrando que a autenticidade também são coisas muito altruístas, assim, não, às vezes é reagir a uma situação que a gente está acostumado a reagir de uma forma e se descobrir que tem outras formas de estar ali num relacionamento, né? De perceber a vida, de perceber como as pessoas se relacionam, se deixar afetar por elas porque no afeto a gente se vulnerabiliza, né? Sim, exatamente. Ele pode chegar até nós, né? Não tem aquela barreira mais, né? Outro dia eu escutei uma frase, eu faço um curso de narração artística, gosto muito de histórias, né? Eu me aproximo da psicologia justamente por causa disso. E aí, a Ana, que era essa professora que estava lá no dia, ela falando assim que você é o único representante do seu sonho aqui na Terra, né? E isso me pegou de uma forma tão forte, porque, de fato, né, assim, às vezes a gente olha só para o lado da dificuldade do que é aquilo, às vezes olha só para os aspectos daquilo que você não tem, né? Mas a gente se lembrar, né, que isso que você sonha, isso que você deseja, você é o único representante disso.
e que qualquer outra tentativa de ser outra pessoa já vai ser um ponto de fracasso partindo desse ponto, porque assim, Ed no mundo já existe, Diogo no mundo já existe. Se eu quiser ser o Diogo, eu nunca vou ser o Diogo e ninguém nunca vai ser a Thaís. Então eu estou saindo do meu lugar, né, tentando ser algo que eu não vou ser, né? Eu posso me inspirar em você. Eu posso olhar e falar, nossa, eu admiro tantas qualidades no Ed, né? Nossa, tem tantos pontos que eu gostaria de trazer dessa forma que eu vejo ele para a minha vida, mas adaptando do meu jeito, né? Juntando com o que é meu. Porque aí sim, né, esse sonho pode ganhar voz, pode ganhar realmente, né, um representante que lute por ele aqui, né? Porque é só você mesmo que tem aqui que ele pode contar. Ninguém né? vai fazer como você faz, ninguém sente como você sente, né? Então, talvez desenvolver o máximo que o Ed pode ser, que a Thaís pode ser, que o Diogo pode ser. Já, se não tem propósito de vida, arruma um desses, por exemplo. Né? Desenvolver quem eu sou, assim, de uma forma mais... A gente faz muito isso, né? Tentar pegar essas referências, principalmente quando a gente está num estudo de algo, né? Quando você estava estudando psicodrama, você tinha lá com quem você estudou, era a sua referência. Né? Eu estou estudando ainda e eu acho que eu não paro nunca, né? Eu não sei se chega num dia que forma, né? Mas ainda estou nesse caminho. Mas nesse sentido, né? A gente busca uma referência. Né? Aquela pessoa me inspira a isso, assim, foi onde eu consigo beber daquela fonte de uma forma mais melhor, né? Sim. E aí eu vou buscando aquelas referências. Mas o que a gente vai percebendo é isso. Cada um, né? O Ed lá, quando ele está dando os cursos de tarô, por exemplo, cada tarólogo que sai lá não vai sair como Ed, né? Assim, isso que é bonito da gente ver, né? Com a constelação, com o psicodrama, com qualquer coisa que seja. É que cada um vai pegando, mesmo que você beba daquela fonte ali, você não vai virar aquela fonte. Sim. Né? Porque você já bebeu de várias outras fontes também, que aí vai tornando muito único, né? Acho que isso aqui é muito bonito, assim, da gente... que a gente pode se alimentar de vários lugares, mas lembrando que esse aqui é só o Diogo, né? Assim, eu ainda tenho um tanto de experiência que não vai ter como você passar por elas, vai ter como o Ed passar por elas, né? Então, assim, a partir daí que a gente vai se tornando cada vez mais autêntico mesmo, né? E se moldando, eu acho legal de você estar trazendo exatamente isso, a possibilidade de experimentar muita coisa, diferente do que a gente está acostumado, né? Assim, existe um modelo pronto, um certo, né? Sim. Um jeito certo de fazer. Um jeito certo e tem a minha experiência. Minha experiência me levou aquilo ali, então eu reajo na minha vida em várias situações iguais, porque o meu repertório é aquele, né? Então, assim, o que a gente busca, inclusive, no Papo de Terapia é muito isso, né? Da gente trazer novas experiências. Né? A pessoa perceber que existem vários lugares que ela pode ter uma experiência diferente, ela pode se experimentar, ver o que vai bater com ela, o que não vai. Né? E pelo que você fala, o psicodrama traz muito isso, né? Assim, ela vai começar a ter outras referências, né? outras possibilidades, outras experiências. Que eu acho que é um lugar que é comum, eu acho que a constelação esse poder do grupo, né? Assim, de eu ter vários lugares de referência, né? Eu não tenho só uma visão do que é o masculino, só uma visão do que é o feminino, né? Eu tenho a oportunidade de enxergar, nossa, isso aqui também é, isso aqui também é. E aí eu posso ir me inspirando, né? E vendo o que faz sentido para mim, né? Isso que você trouxe, eu acho que é muito legal, porque assim, eu acho que cada um de nós tem chavinhas específicas que abre com pessoas específicas, né? Então, assim, cada uma das pessoas que o Ed forma lá, por exemplo, e o Ed sempre foi uma grande inspiração para mim, assim, eu olhava e falava, ai, olha, ele faz de uma forma tão legal. Ai, como eu queria ser o Ed quando eu crescesse. Então, sempre foi esse lugar. Mas, de verdade, assim, tem pessoas que vão chegar no Ed, porque o Ed tem a chavinha para se conectar com essas pessoas. Tem pessoas que vão precisar de um outro lugar, né? E que essas pessoas que ele forma, essas pessoas que inspiram, né? Que passam por esse núcleo de formação juntos, são outras chaves, né? Tem gente que é mais formal, tem gente que é mais informal. E era algo que, assim, que na minha história fez muito sentido. Porque a gente começa falando sobre esse assunto da inadequação, né? E eu me via muito inadequada para a clínica. Quando eu começo a fazer psicologia, eu achava que eu jamais seria psicóloga clínica. Porque eu falo, gente, o jeito que eu sou não vai caber numa clínica. Sustentar a angústia. Não vai caber, porque eu achava que, tipo assim, gente, eu sou de falar demais, eu sou, né, tipo assim... Não, era uma visão muito diferente desse papel que eu via o psicólogo, né? O lugar mais acadêmico, daquela figura que é muito permeada pra gente pela psicanálise, né? Daquele psicólogo que não fala, que só fala um que deixa você sofrendo ali, mantendo a sua angústia.
E eu falava, gente, eu não vou caber nisso. Então, eu tinha um entendimento que eu iria para a psicologia social, né? E nas intervenções que eu precisava fazer de estágio, que era de estágio clínico, eu sofria muito em determinados momentos, porque eu era dessa que mentia em supervisão. Assim, aconteciam coisas na minha clínica que eu estava construindo, e que quando eu levava para a supervisão, me falavam assim, mas você não pode fazer isso. Mas como você abraçou o paciente, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso, você tem que ter esse distanciamento do paciente. E é claro que não é uma visão geral, né? Sim. Eram situações específicas que eu estava. Então, assim, eu realmente, assim, várias vezes, eu mentia em supervisão, eu fazia as coisas e falava, gente, não vai caber. E tem um determinado momento, né, que eu encontro com um professor e que ele traz isso para mim, assim, não, é exatamente isso que vai ser o seu diferencial na sua clínica. A sua clínica não é uma clínica da forma com que você aprendeu de vários formatos. Existem outros formatos de clínica, existem outras formas de você transitar dentro disso, né? E as pessoas que vão chegar até você, de uma certa forma, estão esperando plugar com isso, né? Exatamente. E outro dia eu escutei de uma cliente, de uma paciente, assim, ela, ai, como é bom a gente ter uma psicóloga louca, né? Eu achei a melhor coisa do mundo, assim, porque era um nível de informalidade que é o que eu sou, né? É o tipo de contato em que eu gosto de ter, né? E o louca que ela estava falando naquele sentido, ela disse assim, ai, você traz umas coisas diferentes, a gente brinca, não é aquele modelo engessado, como várias pessoas que têm medo, né, de se aproximar, tipo assim, não, vou fazer terapia, não é para mim, não. Vou ficar sustentando 50 minutos calado na frente de uma pessoa, não vou dar conta, né? Ou então, não quero saber disso, não. E isso que é interessante, né, do que você trouxe, assim, do Papo Terapia. Trazer, tem tantas possibilidades, tantas Muitas formas de fazer, tantos olhares, né? A gente vai vendo ali, o que combina comigo, né? Para onde que dá para ir. Em alguns momentos a gente pode ir mudando também, né? Porque, tipo assim, lembrando que eu falo muito isso também. Abordagem e técnica não é doutrina. Sim. Né? Eu não preciso colocar todo mundo dentro. Eu preciso, igual você falou, quando eu estou dentro da clínica, eu preciso me afetar pelo outro e deixar que aquilo seja construído ali, né? Sim. Esse vínculo, essa forma que de onde a gente vai se vincular, como que vai ser, como é que a gente vai levar esse processo, né? Que é diferente de eu colocar a técnica entre a gente e a abordagem o tempo inteiro, né? Chegar e falar assim, não, é isso aí, é isso. E o ser humano, ele é tão complexo que eu acho que, assim, que é uma ingenuidade a gente achar que tudo que a gente conseguiria utilizar estaria baseado em uma técnica, em uma abordagem. É de uma arrogância muito grande, né? Eu acho que essa briga de abordagens, essa briga de técnicas, de ferramentas, ela é algo que não contribui com ninguém para nada, né? As experiências das pessoas são muito complexas, né? O ser humano, ele é muito diverso. Várias coisas que chegam na clínica que são muito densas, muito pesadas, muito dolorosas, de uma complexidade gigantesca. Então, eu entendo que um profissional que se coloca nesse lugar, né, com esse intuito de trabalhar com pessoas, precisa entender que, assim, quanto mais diverso ele for, melhor. Né? Porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa que puramente me aproximo da forma de trabalho da TCC. Mas é claro que, em determinados momentos, eu uso ferramentas da TCC com essa pessoa, né? Eu tenho uma base, como eu falei, assim, a psicanálise lacaniana pura, por exemplo, às vezes tem coisas que, no meu dia a dia, na minha forma de condução, não vai ser a melhor forma com que eu me expresso no mundo através do meu trabalho. Mas é óbvio que eu vou beber lá nessa fonte e, quando for necessário, e isso não é fazer, aquilo, né? Vale tudo, mas não vale qualquer coisa, né? Sim. Não é que eu vou fazer um pacotão de coisa e falar, hoje eu vou tirar aqui o pacote da psicanálise, hoje eu tirei... Não é isso. Acordei psicanalista hoje. Hoje eu sou Hoje eu tô humanista e vou querer trabalhar assim. Não é isso, né? Mas eu acho que a gente tem que ter essa humildade, né? De entender, assim, olha, tem isso aqui lá na constelação, por exemplo, olha que visão interessante que a gente pode aprender com isso, né? Quer dizer que eu vou fazer constelação dentro do meu consultório? Não é isso que eu estou falando necessariamente, né? Quer dizer que agora, então, a Thaís é TCC. Não, quer dizer que para aquele momento específico que você me trouxe... eu acho que seria interessante. Se a gente trabalhasse com isso aqui, o que você acha? Né? E, no meu ponto de vista, é sempre essa validação com o outro. Né? Sair desse lugar da autoridade e do paciente, né? Ali, da pessoa que vai ali passivamente receber uma resposta. Né? É algo juntos. Né? Pensei nisso daqui. Né? Como eu vejo, né? Eu falo para as pessoas assim, como é que eu vejo o meu trabalho? Né? Quando a pessoa chega e me relata alguma coisa... eu vejo que é como se fosse assim, a pessoa pega pela minha mão e fala assim comigo, Thaís, vamos ali comigo, deixa eu te mostrar um negócio. E aí a pessoa me leva até aquele lugar, eu falo, tá, vi.
Aí eu volto, saio daquele lugar, né? Sento no meu lugar de volta e falo, e aí? Vamos pensar junto, né? Vamos pôr aqui na mesa e vamos pensar junto. Pô, pensei nisso, o que você acha? Ah, isso aqui eu acho que funciona. Não, legal, então vamos tentar, né? Não tem uma resposta, é sempre teste, né? Teste, teste, teste. E teve um que falou comigo essa semana que foi assim, ele falou, nossa, gente, a gente está 1 ano junto, né? E aí ele falou assim, é engraçado, né? Que quantas vezes eu saio da terapia e falo, não, gente, deu em nada isso aqui. Ai, serviu para nada. Mas eu voltei no outro dia, voltei no outro dia, voltei no outro dia. E hoje, eu olhando para trás, é impressionante, assim, como eu sou outra pessoa, né? Até por ser uma coisa semanal, eu não fui percebendo tudo que tinha acontecido ali. Mas agora que eu olho para trás, eu falo, não é que serviu mesmo? Não é que essa menina serviu para alguma coisa? Né? Então, assim, e realmente, né? É uma pessoa completamente diferente. Né? Eu acho que é muito válido, muito bonito esse processo. E é legal, né? a gente percebendo também como terapeuta que a gente vai mudando às vezes também de acordo com o processo, né? Porque muita gente acha que todo terapeuta, ele sabe o que você tem no primeiro encontro. Tipo assim, não, ele já sabe, ele só não quer me contar. Você não vai me falar, ele não pode me falar. Mas eu sei que ele já sabe o meu problema, onde que foi, né? E tem terapeutas que realmente se engessam achando que já sabem. Sim. Tipo assim, isso aí é problema de abuso de pai, enfim. E em algum momento ele vai acessar isso e eu vou levar ele por este caminho. Só que não é assim. Né? A gente muda de percepções durante, né? A psicoterapia, principalmente, no tempo que eu trabalhei assim. Eu percebi que eu mudava constantemente de percepção. Eu falava assim, nossa, eu achava que era isso, não é não? Mas essa visão que a gente tem hoje, muito imediatista das coisas, né? Do diagnóstico, né? Aí eu quero um diagnóstico para saber. Hoje em dia, diagnóstico é tipo assim... Não, eu tinha ajuda, um professor... né, gente? Claro, já falou sobre isso. Eu tinha um professor que ele falava muito isso, assim, ó, fazer um diagnóstico nas duas, 3 primeiras sessões é muito fácil. Faz um diagnóstico com um paciente que se acompanha há 5, 6 meses. Porque as coisas são tão diversas que é assim, ó, no começo você bate o olho e fala assim, não conheço nada do Diogo. Caixinha, né? Isso aqui é border, com certeza, border, e taca lá e vai colocar isso, né? Ao longo dos meses que a gente vai caminhando, você fala, uai, mas isso aqui não é característica de border, não pode ser, não, é. Não, mas isso aqui mantém um diagnóstico de uma pessoa que se acompanha. Né? E mais importante do diagnóstico é o que você faz com isso, né? O que eu faço com isso? Ah, beleza, sou border. E daí? E daí que quer dizer o quê? Quer dizer que a gente vai trabalhando os seus pontos de como que você vai transitar, o que você tem de ferramenta, né? O diagnóstico é um ponto de partida, talvez, que vai te ajudar, né? Mas não a sentença, que é o que a gente fala. Ele é um ponto de partida, mas muitas vezes ele é uma muleta, muitas vezes ele é uma sentença, né? Depois que foi dada uma sentença para a pessoa, é difícil ela sair do lugar com determinadas coisas. Até porque ela passa a justificar muita coisa por aquilo ali, né? Ela acaba tirando um pouco até do desejo de mudança, porque eu me encaixo aqui, ok, pronto, gente. Mas eu sou assim porque eu sou border, né? Eu sou assim porque eu tenho... eu sou TDAH. Não posso. Não, desculpa, tipo assim. E isso, TDAH assim, bateu forte aqui. É porque eu sou assim. E é claro que eu não estou falando que não tem uma função do diagnóstico. É claro que tem. Não é, como meu tio falava, né? Não é calça de veludo ou bunda de fora, né? Tem um meio disso daí, né? Mas é importante a gente entender, sim, que às vezes essa questão diagnóstica é porque a gente quer uma resposta muito rápida, né? Porque a gente não está disposto a passar pelo processo. Eu quero isso, né? Uma forma miojo, né? Eu entrei, pronto, né? Traga a pessoa amada em 3 dias, eu faço você mudar aqui em 2 sessões. 6 em 7. Exatamente, né? E isso a gente está falando de pessoas, né? Não é bem por aí, né? No meu entendimento. Mas a gente também vai muito de encontro com isso aqui, né? A gente fala muito sobre isso, né? Outra coisa que eu acho interessante a gente falar, igual a gente está falando de diagnóstico, né? A gente tem essas questões hoje de ansiedade, borderline, né? Assim, como é que você vê que o psicodrama pode atuar e ajudar essas pessoas? Outro dia eu atendi uma pessoa que tem esse histórico muito presente da ansiedade, né? E aí, por exemplo, em uma sessão, era uma sessão bipessoal, a pessoa teve a oportunidade de conversar com o que era a ansiedade dela, né? Você conversar com a sua ansiedade, você vai entendendo, às vezes, elementos que você não para pensar em outras situações. Por exemplo, essa pessoa identificava, nessa conversa com a ansiedade dela, que a ansiedade dela tinha muito uma função de cuidado, né? Então, assim, ela era algo muito grandioso, muito maior do que ela, e que tinha essa função de cuidado.
Então, a partir daquilo ali, ela foi conseguindo conversar com essa ansiedade, não só naquele momento da sessão ali, mas entendendo que, olha, esse cuidado, às vezes, que você está querendo trazer, tá demais. Tá me sufocando, eu não estou conseguindo ver as coisas como eu quero. Então, assim, ó, não é que você vai sair daí, mas você precisa diminuir seu tamanho, precisa ser de uma outra forma, né? Então, eu acho que, assim, contribui muito para a gente, porque a gente vai arrumando recursos para lidar com as situações, né? Não quer dizer isso, que a pessoa agora, é assim, conversei com a minha ansiedade, pronto, acabou, né? E assim, aí, como assim conversei com a ansiedade? Não existe isso de... Só que quando a gente corporifica algo, fica muito mais fácil para o nosso entendimento, né? Fica muito mais fácil de eu entender, de eu ter essa mudança de perspectiva. Eu corporifico a minha ansiedade, eu escuto, eu posso falar com ela, coisa que eu não teria uma outra oportunidade de fazer, e a partir disso eu olho os recursos. Como que eu vou lidar com eles, né? Outro dia teve um vídeo muito interessante da Zerka, que é a esposa do Moreno, né? E ela falava assim, de um exemplo do que ele trazia, que era assim, essa mudança de perspectiva assim, de um filho que tinha muito problema com a mãe, né? E esse filho ia falando, não, porque minha mãe foi muito abusiva comigo, e fez isso, e fez aquilo outro. E aí ele fazia uma encenação com esse filho, que era falando para ele assim, falou, olha, muitas das vezes o que eu sinto com você é raiva. Eu sinto raiva de você. Porque você tem oportunidades que eu nunca tive na minha vida, né? Por mais que eu faça, por mais que eu trabalhe, por mais que eu lute, eu nunca vou ter as mesmas oportunidades que você. Então, isso me dá muita raiva, né? Eu sinto raiva de você às vezes, sim, e esse comportamento meu com você é por causa disso. E aí ele vira para ele e fala, não, mas a minha mãe jamais falaria isso. Ele fala, óbvio, jamais falaria. Se ela falasse, você não estaria aqui, né? Mas não é sobre ela, né? É sobre essa mudança de perspectiva. Porque a partir do momento em que eu vejo, né, que existe nessa mãe também esse lado, né, de que, olha, é uma pessoa que sente raiva, sim. Ela é uma mulher comum, né? Ela Uma não é mulher que não está nesse papel, assim, né? Eu posso ter essa mudança de perspectiva. Assim como essa conversa com a ansiedade, né? Ajuda demais em todos os casos de tratamento, assim, de saúde mental, dos transtornos, né? E a ansiedade, ela vai corporificar em algum momento, nem que seja dentro de uma crise, né? Ou seja, para a gente Exato. perceber essa corporificação, a gente fala, a crise de pânico, né? A crise de ansiedade, geralmente, que é taquicardia, né? Todos aqueles sintomas que a gente, né, conhece, já é uma corporificação de uma emoção que está ali latente, querendo trazer um recado. Com certeza. Né? É um aspecto, inclusive, de trabalho, não só uma encenação. Mas, às vezes, é isso. A pessoa não chega falando necessariamente que ela está ansiosa ou que ela está com alguma questão. Sim. Mas ela tem um braço que fica assim, né? Ela tem uma perninha, a síndrome do Elvis, que fica ali, né? E, às vezes, você poder falar, né? O que é que essa perna aí está me contando, né? Vamos conversar com essa perna? Vamos ver o que é isso que está ali, né? Traz uma outra possibilidade, né? De compreensão, de nível de trabalho, que, às vezes, a pessoa não percebe, né? Fala, eu sempre faço. Que esse bracinho aqui, fala, o que esse bracinho será, né? Que momento que esse bracinho isso, né? Que hora que ele aparece. Exatamente, né? Quando que esse sintoma costuma aparecer, né? Em que situação, como é que ele funciona, para que ele serve, né? Sim. Porque essas emoções todas, eu falo muito isso, né? Toda emoção, ela quer passar pela gente, né? Elas são mensageiras de um eu muito profundo, que nem sempre ela vai ser decifrada através de um diálogo, né? A gente não sabe falar muito até do que sente. Então, essa inteligência emocional também, acho que o psicodrama pode ajudar bastante, né? Em perceber até pelo corpo, pela dramatização, né? Sim. Vamos falar assim. Como o meu corpo vai me falar que emoção pode ser aquela, fazer esse link e falar assim, não, eu tô triste agora. Hoje em dia, por exemplo, é muito melhor você ser uma pessoa ansiosa do que triste. Né? Sim. Porque a ansiedade ela te coloca em movimento muitas vezes, né? Embora às vezes também ela paralise. A tristeza geralmente ela pode ser muito paralisante, né? Sim. Ou pode te deixar dentro de um processo durante um tempo muito maior. Sim. Então hoje em dia, tipo assim, qual é a emoção mais presente em você? Eu sou ansiedade, né? Sim. Eu sou muito mais ansioso do que tudo, né? Mas às vezes essa ansiedade ela vem de um medo, que é uma outra emoção, né? Sim. Que vem de uma tristeza, que vem de um trauma. E assim vai indo, a gente vai cavando, por isso que a gente não pode fechar. Então, o psicodrama, pelo que você está falando, parece que vai ajudar a gente a cavar também esses lugares, né? Ajuda muito. E tem esse lugar, eu acho que até da gente entender o que são essas emoções. Porque a gente não aprende isso em lugar nenhum, né? A gente teve uma educação muito baseada
em conteúdo racional, conteudista, né? É o que a nossa sociedade valoriza, né? Então, os aspectos psicológicos, emocionais, eles foram deixados de lado mesmo. Então, muitas das vezes, a pessoa chega na clínica e ela não sabe nem te falar o que é tristeza, o que é raiva, o que é alegria, o que é angústia, o que é ansiedade, né? A maioria de nós realmente somos analfabetos emocionais, né? Então, passa por esse lugar também. Não é só através de um processo de dramatização, mas de sensibilização, de contato com o corpo, de contato com recursos que não são só a fala, para eu entender, isso aqui é tristeza? Porque às vezes você pergunta para uma pessoa, como é que você está se sentindo? Sim. A resposta hoje que a gente mais escuta é, não sei. Ou ela inventa também, e o que né? Que é aquilo? Eu não passa sei. Pelaquela situação, eu gosto, estranha. Isso, exatamente. Mas eu tô esquisito, muito estranha. Tem um negócio acontecendo. Então, é uma forma da gente entrar em contato também e falar, então, como é que você sente isso no seu corpo? Eu sinto uma taquicardia que eu sinto no corpo, eu sinto uma sensação de uma bola aqui na minha garganta. E aí eu, inclusive, vou entendendo, fácil, isso é raiva, isso é tristeza. Para que é importante nomear, né? Quando a gente vai buscar uma resposta para alguma coisa, eu preciso saber, né? Tem gente que chega para mim e fala assim, nossa, Thaís, eu tô cansada. Eu pergunto, tá cansada do quê? Porque se eu estou cansado fisicamente, eu preciso de um tipo de descanso. Se eu estou cansada emocionalmente, mentalmente, é outra coisa, né? Se eu estou triste, é diferente. Aonde eu vou buscar um recurso para lidar com a minha tristeza do que se eu estou com raiva. E se eu não tenho a menor noção do que é isso, né? Como que vai ser? Eu estou buscando, às vezes, uma resposta num lugar em que não vai me dar, né? Eu estou pedindo lá para algum recurso que vai trabalhar a minha tristeza, sendo que eu estou com verdade é raiva. E as emoções... E eu acho engraçado quando a gente fala de inteligência emocional, porque tem vários materiais, inclusive, que falam isso, né? Como controlar as suas emoções. Sim. Emoção é algo que acontece em milésimo de segundo, né? Acontece com a gente, acontece com os animais. Você consegue controlar algo que acontece em milésimos de segundo? Emoção a gente não controla, a gente aprende a lidar. Sentimentos, que já são outros estágios, aí a gente aprende de uma outra forma. Mas, construir, né, sentimentos. Exato, mas a gente entendendo o básico, por exemplo, é isso, né? Tipo assim, eu tô aqui trabalhando ciúme. Pô, no meu ciúme não tem um pouquinho de raiva? Não tem um pouquinho de medo? Não tem um pouquinho de frustração? Né? Pô, do que é composto, né, o seu ciúme? Porque quando eu falo de ciúme, eu estou falando de uma coisa e você está falando de outra coisa completamente diferente. Né? Então, entender o que é essa composição também... Você pode falar de ciúme e chamar de amor. Né? Exatamente. Eu tô amando demais. Outro dia teve uma pessoa que me falou exatamente isso. Tipo assim, porque isso aqui é amor, é amor, é amor. Eu perguntei para ela, ela falou, o que é amor? Ela falou, amor é cuidado. E ela vinha de uma dinâmica em que ela sempre se sobrecarrega nas relações. Sim. Mas se para ela amor é cuidado, ela é quase que um trabalho, amor é extra, né, que ela está fazendo ali. Então, realmente vai ser algo cansativo. Né? E, às vezes, o outro está entendendo que amor é uma coisa completamente diferente. E aí fica nessa sensação, né? Eu faço por você. Você fala, nossa, mas você não faz nada. Né? E o outro tava, gente, mas ele não faz nada por mim. Cada um E essa pessoa, entendendo. geralmente, ela fica exausta. É muito engraçado isso. Tipo assim, a pessoa trabalha, vamos supor assim, eu trabalho de 8 às 6 da tarde, né? Aí, o meu trabalho é um trabalho que não me cansa tanto assim, vamos dar um exemplo, né? Aí, chego em casa, eu pego uma outra jornada. Exato. Né? Porque o outro é sempre uma demanda, o outro é sempre um trabalho. Lembrando que trabalho, né, na física mesmo, é tipo assim, tudo aquilo que precisa de energia é trabalho. Sim. Né? Aí a pessoa chega e vira e fala assim, nossa, mas eu estou muito cansado, eu preciso descansar. Aí tira férias. Não descansei nas férias, né? Eu preciso descansar. Aí, não, estou precisando de mudar de trabalho, mudar de emprego, mudar minha vida. Às vezes é porque você está se ocupando o tempo inteiro. Exatamente. Né? Você não tem, a sua jornada de trabalho, muitas vezes, não é só o que você faz para ganhar dinheiro. Exatamente. Né? É tudo aquilo que você coloca energia mesmo. Então, se eu tenho um relacionamento que o tempo todo eu preciso estar vendo qual demanda que eu tenho que colocar aqui, em algum momento eu vou explodir. Exatamente. Né? Aí vai aparecer o borderline, a crise de ansiedade, um monte de coisa, assim, né? Bordeaux, né? Na borderline. Vou desenvolver algum tipo de transtorno que seja, de começar a olhar para a vida e falar assim, gente, eu não me conheço mais. Exato. E tudo começa por quê, muitas vezes? Nesse excesso de cuidado, né? Exatamente. Você não descansa. Por entender que amor é isso, né? Por exemplo, por entender que essa jornada... E aí, por exemplo, um exemplo prático, né? Com o psicodrama, por exemplo, quando eu falo de dramatização, de encenação, às vezes a pessoa acha que é isso, né? Que ela tem que ir para que ela vai performar com várias coisas. Às vezes vai mesmo, né? Mas não necessariamente. Por exemplo, uma condução dessa que você falou sobre o cansaço. A pessoa pode, por exemplo, entender e entrar em contato com os vários papéis que ela ocupa para ela entender, por exemplo, da onde vem
esse cansaço? Da onde vem essa ansiedade? Então, por exemplo, aqui é a delimitação de um espaço onde é você no seu papel profissional. Como e às vezes pode representar uma almofada, uma cadeira, alguma coisa nesse sentido que a pessoa entre em contato com isso, né? Aqui nesse lugar como profissional eu me sinto assim, assim, assado. Ótimo, sai desse lugar agora. Agora é o seu lugar como estudante. Agora é o seu lugar como marido, esposa. Agora é o seu lugar como amigo. E aí, quando eu vou entendendo esses lugares separados, fica mais fácil. Meu cansaço maior tá aqui, né? É quando eu saio do trabalho, entro em casa e é esse papel aqui que está me desgastando. É esse papel aqui que me ocupa o tempo, é desse aqui que eu preciso tirar férias. Porque aí é o óbvio, né? Você fala, tá cansado? Tira férias. Só que aí você vai pro turno onde você vai trabalhar dobrado, entendeu? Você pegou aqui hora extra sem nem saber. Aí vou descansar como? Fazendo uma viagem com a família. Vai voltar louca. Desculpa. E o psicodrama, ele dá um nome para esse papel, por exemplo, assim, a pessoa que chega em casa, né? Ela trabalha, ela chega em casa, ela precisa ser mãe da casa, por exemplo. Uhum. E no psicodrama a gente vai dar um nome para esse papel ou não? É só experimentar o que seria, assim? Não vou falar em nome do psicodrama, vou falar do meu lugar, né? Eu entendo que, assim, que não é necessariamente um nome específico para aquilo que acontece, né? Mas é a forma com que eu atuo dentro desses papéis, né? Então, assim, como é a minha atuação quando eu estou no lugar tal, quando eu estou no papel tal, quando eu estou na função tal, né? Porque isso vai me dando as possibilidades de enxergar cada situação. Sendo eu a mesma pessoa, eu entendo que são aspectos muito diferentes, né? O porquê que, às vezes, no meu trabalho eu sou uma coisa, na minha casa eu sou outra coisa, tudo se integra, tudo conversa entre si, mas tem questões que são muito diferentes. Porque, por exemplo, no meu trabalho eu não estou me sentindo cansada, né? E, teoricamente, era para eu estar me sentindo mais cansada. O descanso no trabalho. Exatamente. Eu vou para lá 8 horas por dia só para eu ter um momentinho de paz, de sossego, né? Acontece, né? Em alguns momentos eu lembro de uma cliente que eu tinha, assim, ela estava enfrentando uma separação na época de muitos anos, assim, e ela tinha acabado de formar, enfermagem, assim, tudo. E ela começou a trabalhar todos os domingos. Porque o domingo era o dia mais difícil para ela. Sim. Então, a gente traz isso de forma consciente, muitas vezes, né? Ela chegava e falava assim, não, se eu ficar em casa no domingo, eu vou me deprimir. Então, eu prefiro pegar todos os plantões no domingo. Eu quase saí procurando no corredor. Falei assim, domingo você vai precisar de alguém, velho. E todos os domingos ela trabalhava, que esse é o dia mais difícil, né? Só que em algum momento esse recurso já não estava dando mais, né? Que tava... O corpo vai gritando também, né? Mas chegando e falando assim, nossa, eu preciso enfrentar esses domingos, talvez, né? Eu preciso ressignificar esses domingos que só o trabalho não vai. Eu preciso entender a função desse domingo, né? Primeiro, assim, esse domingo para mim tem essa função, né? Essa função de descanso através do trabalho, né? Isso que é o lugar da espontaneidade que eu entendo, né? É como essas coisas são para mim, as respostas que eu vou dando. Por exemplo, várias pessoas que têm esse entendimento assim, sobre quando a gente fala de meditação, né? Meditação não é para mim, não. Esse negócio de meditar, eu não consigo, a minha cabeça é muito agitada. E todo mundo já tentou. Já não dá e tal. Aí você pergunta para a pessoa, né? Mas qual tipo de meditação você está falando? Né? Eu falo, não, estou falando meditar, ué. Não é lá, sentar lá, ficar lá, não sei o que e tal. Eu falo, não, isso é um tipo, né? Existem meditações ativas, onde você vai lá, o corpo sai, né, suado, pingando. Aí, com esse modelo, eu consigo me conectar, né? Com esse lugar aqui, eu consigo me conectar. É meditação da mesma forma? Mas é a meditação que funciona para mim, né? Que dá certo comigo. Talvez, realmente, sentar lá, posição de lótus, fiquei lá pleno, não vai funcionar, né? Mas não quer dizer que, por causa disso, não funcione para você. Assim como o espaço terapêutico, né? Esse negócio de terapia não é para mim, não. Sim. Qual terapia nós estamos falando, né? Existem tantos modelos, né? Tantas coisas que você pode transitar, explorar, experimentar, né? Pode ser que alguma delas você se encontre ali, né? E é muito interessante você falar isso, quando eu falo de inteligência espiritual, né? Que é um termo que eu tenho usado bastante, da meditação, por exemplo, é que cada um de nós tem um temperamento diferente, né? Uma forma de estar no mundo, de agir, de reagir, né? As pessoas são mais rápidas, tem gente que é mais lenta, tem gente que flui melhor, que é mais flexível, tem gente que é mais inflexível, ou tem uma dificuldade em ser flexível. Né? Então, a gente começar a perceber que toda vez que a gente vai procurar uma nova técnica, a gente vai lidar com a nossa forma de desenvolver
um pouco do que a gente é e trazer novos recursos, né? Tem Sim. sempre isso, tipo assim, eu sou uma pessoa, igual você falou, eu sou uma pessoa introspectiva, né? Tá, em que momento? Exato. Ah, eu sou introspectivo dentro de casa porque eu prefiro ficar dentro do meu quarto e conversar com pessoas. Mas quando eu saio de casa, geralmente eu converso com todo mundo. Exato. Né? Então eu me vejo como uma pessoa introspectiva porque naquele momento eu tenho contato só comigo mesmo e a partir disso eu tenho algumas emoções que eu não gosto de lidar com elas. E assim vai indo desdobrando, né, na terapia. Sim. Só que cada um vai ter uma forma de lidar com essa introspecção, né? Cada um é introspectivo de uma forma diferente, né? E cada um vai lidar com o recurso também que a gente vai trazer de forma diferente. Né? Igual a meditação, por exemplo, que eu percebo na minha vida, né? Não é sobre silenciar pensamentos, né? Não é sobre estar 100% presente no corpo, embora seja importante, né? Mas é fazer práticas que me coloquem, sim, em contato com o meu corpo, porque eu falo que o corpo é a única parte nossa que está sempre no presente, Sim. né? Emoção, mente, vibração, nada disso foi feito para ficar no presente o tempo inteiro, né? Agora, o corpo sempre está aqui agora. Então, ele já é esse recurso, né? A outra questão é que não é sobre não pensar, né? Mas é sobre, talvez, abaixar o volume. Sim. Né? Que me tira da presença muitas vezes são os pensamentos muito altos. Exatamente. Né? Tem pensamentos que gritam o tempo inteiro. Tem vozes que gritam Sim, ali, o né? tempo inteiro. Talvez um momento de meditação é através do corpo dessa presença, é abaixar esse volume. Exato. Né? Então, tá tudo falando aqui, gente, do mesmo jeito. Exatamente. A questão é que agora não está gritando. Né? Exatamente. Como não está gritando, eu posso começar a ouvir outras partes minhas. Né? E me interessar por elas. Né? Não só ouvir, não, pera, eu nunca percebi isso. Né? Nossa, essa percepção, esse insight que veio. Né? Então, psicodrama talvez vai trazer a pessoa um pouquinho mais para essa corporificação e para o presente, você acha? O corpo é algo muito importante, né? A gente sempre trabalha com o aquecimento desse corpo, né? Então, esse corpo ele precisa estar ali, né? E a gente foi perdendo esse hábito, né? A gente, às vezes, vem, por exemplo, você veio para cá, um trânsito danado, você estava numa energia completamente diferente, entra aqui, vou colocar e vou gravar. Eu ainda estou na energia do que eu estava, né? Então, às vezes, é necessário essa pausa, essa reconexão, entender o lugar, né? Para que eu consiga, de fato, né, estar presente naquilo ali. E um dos aspectos que você falou aí, Ed, que foi o que eu acho que mais me chamou, a gente entender todas essas partes nossas que a gente transita, né? Eu vejo várias pessoas que chegam na clínica, a parte da espiritualidade ela é um grande mito, né? Até os assuntos de espiritualidade mesmo, geralmente, os pacientes começam a falar lá no fim, assim, porque eu tenho essa crença, porque eu faço isso, porque eu não sei o que e tal. É algo que faz parte da vida da pessoa, né? E espiritualidade, quando eu falo, é aquilo que sai do campo da matéria, né? Isso é algo que é um mito tão grande para a gente e é algo que já caiu por terra há tanto tempo que, por exemplo, a partir de 2015, a própria OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, coloca o aspecto espiritual dentro do contexto de bem-estar. Né? Antigamente, a gente falava, né, de um ser humano como um ser biopsicossocial. Né? Hoje, se você for dar um Google lá, né, e pesquisar, você vai ver que, assim, que para a Organização Mundial da Saúde, o ser humano é um ser biopsicossocial e espiritual. Né? Seja lá o que isso significa para você, existe algo na experiência humana que passa por esse entendimento que não é o material, né? O homem ele começa a fazer isso desde os primórdios, né? Quando ele começa a enterrar os seus mortos. Né? Então ele entende que tem algo ali que não está só naquela experiência do físico, né? Então, assim, sendo por um lado, por o outro, mas existe algo dentro desse conceito de espiritualidade que nos transita, que faz parte da experiência do humano, né? E cada um vai ter um tipo de identificação, né? A meditação, acho que ela entra um pouco nesse aspecto, né, de um conceito que não está preso só num conceito do físico, do emocional, mas ela passa, né? Ela transpassa ele por isso também, né? Então, eu acho importante a gente ter esse entendimento, porque várias pessoas acham que, inclusive, isso não é papo de terapia, né? Eu falar de espiritualidade, tipo assim, não, eu vou falar isso para... dependendo, então, da origem, né, do que é esse entendimento de espiritualidade da pessoa, ela fala, não, se eu falar isso aqui para minha psicóloga, ela vai falar que eu sou doida, que eu sou esquizofrênica, que eu escuto vozes, né, que eu não posso falar sobre isso, né? E realmente é algo que eu percebo muito na minha clínica, assim, que é lá pelas tantas, aí a pessoa dá uma testadinha, assim, sabe? Ou então, deixa eu ver se ela pisa. Tem um negócio que eu fui ali ontem, assim, tipo, eu não sei nem se eu quero falar sobre isso, não, mas eu fui num negocinho ali ontem, menina, me fez um bem, sabe? Foi legal e tal. E realmente, dependendo do profissional que você for encontrar, infelizmente, né? Com um olhar mais fechado para as coisas, falar,
não é espaço para isso. E que bom que a gente tem hoje espaços e profissionais que estão entendendo, se atualizando, né, sobre isso, assim, respeitando o que é a experiência do humano, né? Tirando muito, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso é assim, isso é assado, né? Isso aqui não existe. Tudo bem, mas a gente não está falando de você, né? Está falando do que é a experiência do outro, né? E isso eu acho que é muito interessante, né? E o que é transpessoal, né? O que sai da nossa pessoalidade, assim, ela pode ser alienante também, né? Pode ser Com fuga, certeza. como tudo que a gente faz. A gente se Com relaciona certeza. muitas vezes para fugir. Sim. Né? Então, eu posso, assim, me relacionar com a espiritualidade na forma de fugir dos meus processos, justificar os meus processos. Sim. É tipo assim, eu não tô com raiva, é um obsessor que fica comigo de vez em quando. Sim. Né? Aí você não se apropria da sua raiva porque tem sempre aquele obsessor, né? Violências que acontecem Sim. com as pessoas com isso, né? Tipo assim, você sofreu uma violência muito grande, né? Não, mas você tem que perdoar o outro Sim. porque ele estava endemoniado, porque ele estava com não sei o quê. Leva para Mal esse lugar quer da acabar com a religião. sua vida, né? E que você tem que perdoar e que você tem que fazer. Você não tem que nada, né? Em alguns momentos a gente perceber que a espiritualidade é um recurso anti-alienante, na verdade. Quando a gente vai se desenvolvendo espiritualmente, a gente percebe que ela é recurso. Sim. E esse recurso traz para a gente uma forma de olhar para a vida que não vai nos alienar ainda mais. Muito pelo contrário, vai fazer a gente entrar em contato com quem a gente é, com a nossa autenticidade, né? Com as coisas que a gente quer desenvolver na vida. Eu falo muito isso, assim, a pessoa mais espiritualizada, ela desenvolve, ela procura desenvolver relações, desenvolver no trabalho, né? Enfim, dando spoiler aí do livro que vai sair o ano que vem. Chegou, né? Só quem ouviu o podcast sabe disso. Só quem chegou até Só aqui. quem chegou até aqui, ninguém Exatamente, sabe ainda. ó, é um né? código secreto, portal. Comente aqui aberto. embaixo, eu ouvi até aqui. Mas Quero saber mais sobre. você falar sobre isso foi muito interessante para mim, porque é isso, sabe? A espiritualidade, ela faz parte de quem nós somos também, de uma certa forma, né? E faz parte da nossa saúde mental hoje. Com certeza, com certeza. Reconhecidamente, né? Eu acho que é importante porque várias pessoas, vários profissionais, colegas, inclusive, que eu converso sobre isso, né? Falam, mas verdade? Tá mesmo? Não tá, não. Sim. Mentira, deixa eu ver. E tá, né? Então, assim, a gente tem que entender e se atualizar e ir explorando, né, os recursos que a gente tem, com as chavinhas que cada um tem, né, se identificando com os profissionais com que você acha que você vai se sentir mais à vontade, né? Eu falo sobre isso, né? Eu acho que assim, terapia é um espaço tão íntimo nosso, né? Talvez o espaço mais íntimo que você possa transitar, né? Então, minimamente uma conexão ali, ela precisa haver, né? Se você já teve uma experiência com algo que você acha que foi desrespeitoso para você, que não foi legal, que tinha algo seu que não cabia ali, é só você abrir a porta e ir embora, né? Assim, tem tantos outros lugares, tem tantas outras pessoas. Não fecha outras portas. Exatamente, por isso, né? porque às vezes a gente coloca tudo num pacote só, né? Isso aqui não funciona para mim. Eu já passei por essa experiência, isso aqui foi péssimo, então a terapia não presta, o psicodrama não presta, a constelação não presta. Não, tem tanta coisa dentro disso, né, que você está falando, assim. Então não foi uma experiência boa. Como um bom adulto, né, a gente tem autonomia de levantar o nosso bumbumzinho da cadeira e ir embora, né? Não precisa ficar ali, né? Pode ir, não tá de castigo, né? Pode ir embora. Mas a gente tem tantos lugares que a gente também pode ser acolhido na nossa totalidade, né? Se identificar de uma forma respeitosa com a gente mesmo, né? Então, existem tantos recursos, tantas possibilidades, né? Tantos caminhos. É importante a gente conseguir achar o nosso, né? Nossa chavinha ali. Aonde que abre essa chavinha, né? Vão buscar ela, né? Exatamente. Quem sentiu, está indo pro final já, né? Mas aqui, eu queria falar para vocês que quem sentiu aí, de sentir que essa chavinha pode estar no psicodrama, procure ajuda. Sim. Sabe? Vá, faça, chegue perto, se coloque na experiência. Né? A gente sempre fala isso aqui também, que essa questão de não é sobre isso é para mim ou isso não é. Às vezes vale a experiência. Sim. Né? E eu falo que tem sempre um chamadinho ali dentro, sabe? Chega e fala assim, nossa, isso aí me pegou de alguma forma. Vamos experimentar. Né? Alguma coisa me chamou nesse trem esquisito aí que você falou. Deixa eu ver um pouquinho mais o que é esse negócio, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Thaís, muito obrigado. Já temos a quem, né? Se procurar. Se interessou no psicodramas, a gente vai deixar aqui o Insta da Thaís aqui embaixo. Entre em contato com ela, né? A Thaís coloca... Tanto para psicoterapia quanto para os grupos também, né, que a gente estava falando, talvez vai o ano que vem. Exato. Eu sou uma apaixonada pelos grupos, assim. Sim, eu também. Mas, né, eu acho assim, o grupo ele tem uma potência muito forte, então é uma paixão mesmo, né? Então, novos grupos surgirão, né? Mas tanto para psicoterapia, né, para esse trabalho bipessoal, né, para os grupos.
vai ser um prazer, né? Eu sempre vou pedindo isso, né? Para que se eu puder ser útil de alguma forma, né? Que possam chegar às pessoas certas, né? Então, Sim. a gente sempre tem Com certeza. as chavinhas certas, assim. E eu agradeço muito vocês, assim, de verdade, assim. Quando o Ed me falou, né, do convite, eu fiquei muito feliz, porque, de fato, como eu falei aqui, o Ed é uma pessoa que eu admiro muito, né? E Que é bom que eu tô tendo a recíproco. oportunidade, né, de colocar isso para você. Diogo também, mas o Ed, porque eu já tive Sim. uma proximidade um pouco maior, né? Então, fiquei muito feliz, assim, de poder estar com pessoas que eu admiro tanto e que trazem um trabalho tão legal, tão alinhado com aquilo que eu acredito também. Obrigada pelo servir de vocês e obrigada pelo convite. E obrigado pela sua generosidade. Foi ótimo. Que é notado mesmo. Então, se você gostou desse podcast, né, fez algum sentido para você, né, igual a gente fala, procura assim, se aprofundar mais. Mande para pessoas que você gosta, que você ama, que sentem também que vão ser impactadas com esse conteúdo. Não deixe de curtir e compartilhar para que mais pessoas vejam também. Tá bom? É isso aí. Beijo, até o próximo. Até o ano que vem. Até o ano que vem. Feliz ano novo. Tchau, tchau. Até, tchau.